Marcos, sinta-se na sua igreja, porque nós somos irmãos amados e amamos a Igreja Batista de Vilas, amamos você, é de coração que nós falamos isso, e você tem o tempo necessário para trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Amém, querida? Boa noite, queridos. Graças e paz. Olha que a gente vai fazer vigília aqui hoje, hein? Eu estava vendo a lista de aniversariantes e pensando, né? Quem faz aniversário dia 1º de abril, será que alguém acredita? Sempre tem problemas, né? Mas a gente está aqui para falar de família. E a palavra-chave é relacionamento. A palavra-chave porque a gente vai falar aqui é relacionamento. Nós vivemos em família porque nós precisamos de relacionamento. Eu louvo o Senhor porque esse mês vocês trabalharam isso e focaram nisso. Talvez você não grave tanta coisa que eu fale aqui. Talvez você pode até anotar algumas coisas, isso é bom para a gente lembrar. Mas se você esquecer de tudo, grave uma coisa. A nossa felicidade e o nosso sucesso passa pela família. A nossa felicidade, o nosso sucesso passa pela família. Não tem como a gente encontrar felicidade e sucesso sem viver uma experiência de realização, de frutificação, de bênção na família. E isso é importante para nós. Quem foi que criou a família? Foi Deus. Então, se a família é um projeto de Deus, nós somos cristãos, nós queremos que esse projeto funcione muito bem na nossa vida. Então, eu não posso duvidar da família, eu não posso entrar na linha do mundo que está tentando desconstruir a ideia de família. Eu tenho que amar a família e zelar pela família e acreditar que a minha felicidade, o meu sucesso passa pela família. E desde quando a gente começou a trabalhar com igreja, eu como pastor, o Paulinho, a gente acompanhando aí um bom tempo de relacionamento, a gente sabe que investir na família é bênção para nós. Você acredita nisso? Então nós vamos combinar uma coisa hoje aqui. Primeiro, naquilo que é meu objetivo de trazer para vocês algo muito prático sobre relacionamento pais e filhos, eu queria que a gente combinasse de não cobrar dos outros quando chegar em casa. Às vezes tem gente que cobra aqui, né? Quando o pastor está falando, está dando catucada no outro. Está vendo aí? Ó aí, ó. Está vendo? Eu já não disse isso para você? Isso não é bom. Não faça isso. Resista. Segure aí seu cotovelo. Não catuque ninguém. Amém? Por favor. E nem em casa a gente fica afrontando o outro e dizendo, está vendo? O pastor falou hoje, eu quero ver o que você vai fazer. Isso não é bom. Não vamos fazer isso. Amém? Silêncio total. Tudo que você aprender aqui, tudo que Deus falar no seu coração, seja objeto de oração para você. Você quer mudar alguém da sua família? O que tem que fazer? Ore por ele. Deixe Deus transformar. Deixe Deus fazer isso. Essa semana a gente estava num grupo caseiro, reunidos, e eu vi um irmão, parecia uma criança, de tanta alegria, ele falando que Deus transformou a vida do filho dele. E uma história de tanta dificuldade, de repente, Deus fez a obra. Então não precisa ninguém fazer, deixa Deus fazer. Amém? Nosso texto que nós vamos ler é Provérbios, está aí na tela, o capítulo 4, de 1 a 15. Ele diz assim, veja aí, se alguém está sem Bíblia do seu lado, compartilhe. Se a pessoa estiver sem óculos, não compartilhe, isso não pode ser feito. Cuidado, mas compartilhe a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela tem todos os elementos e ferramentas para a gente ser muito abençoado em família. Ele diz, ouvi filhos,
Estou lendo verso 1. A instrução do Pai, estais atentos para conhecerdes o entendimento. O que os filhos têm que fazer? Verso 1, ouvir a instrução do Pai, com o quê? Para conhecer, com atenção, para conhecer o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, você lembra quando você era filho? Em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele, meu pai, me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Qual é o princípio da sabedoria? Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire entendimento, estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não te embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia dele e passa de largo. Amém? Qual é a palavra que mais aparece nesse texto? Qual é a palavra que mais aparece nesse texto que nós lemos? Qual é a palavra? Olha para o texto. Qual é a palavra que mais repete? Sabedoria. Então estenda as suas mãos para os céus e peça a Deus, que a Bíblia diz que Deus dá generosamente. Ele dá sabedoria. Diga: Senhor, me dê sabedoria para ser uma bênção na minha casa, na vida da minha família. Eu quero receber tua instrução e quero ser feliz, em nome de Jesus. Amém. Vamos derrubar alguns mitos que rondam a vida da igreja. Um mito que normalmente as pessoas falam é que hoje não vale a pena mais ter filhos por causa da sociedade que está tão degradada, que o caos está instituído, então é melhor não ter filho para os nossos filhos não se perderem. Isso é um mito. A ordem de Deus é crescer e multiplicar. E essa ordem continua. E os filhos que Deus nos dá são bênçãos e serão bênçãos no Senhor. Talvez você tenha algum medo, algum receio. Rejeite isso, porque isso não é verdade, não deve ser desse jeito. Eu conheci uma igreja em Brasília que lá a ordem é a seguinte: cada casal tem que ter no mínimo 3 filhos. É a ordem pastoral da igreja. Cada casal tem que ter no mínimo 3. Então quando está com 1, com 2, está devendo, está em falta. Tem que ter no mínimo 3. Sim, filho crente é bênção ou não é? Filho em família cristã é bênção ou não é? A sociedade precisa de gente boa para construir uma boa sociedade. De onde vêm pessoas boas? No reino dos céus. Outro mito que a gente precisa desafiar é o mito de que filho adolescente é aborrecente. Isso é mito, e não fale isso, porque você está profetizando uma coisa que é negativa e é prejudicial. Filho é bênção em qualquer fase da vida. Outro mito, e o terceiro, que a gente precisa derrubar aqui, é que filho de crente acaba se desviando. E a gente perde os nossos filhos para o mundo. Isso é um mito para causar medo, para causar insegurança, para causar
constrangimento na família. Essa palavra está repreendida em nome de Jesus. Amém? Se nós observarmos o texto, agora olhando aí para Provérbios 4, olho para o texto é ensino, o texto é fundamento para a gente. Ele diz que pai ensina filho, e essa responsabilidade é grande na vida dos homens. Logo no verso 3, ele fala e ele lembra de quando era filho, de quando tinha seus pais. E no verso 4 ele diz que pai ensinava. Claro, a mãe participa disso porque a mãe é parceira com o esposo na formação dos seus filhos. E quando se trata de relacionamento, o pai não está excluído, pelo contrário, ele tem um papel fundamental nessa história. E o texto fala o tempo todo da gente ter sabedoria, ter entendimento, para quê? Para que a gente possa produzir aquilo que deve ser produzido. E o que a gente tem que produzir, e é fundamental, é relacionamento. Então nós vamos ver aí, pode passar o próximo slide, né, que existem fases diferentes no relacionamento pais e filhos. E as 4 fases principais que nós podemos determinar e diferenciar, e eu quero falar de cada uma delas, elas são muito importantes e cada uma tem o seu papel. A infância, a pré-adolescência, que é mais rápida aí, a adolescência e a juventude. Qual é que você acha mais difícil? Há um murmúrio. Quem aqui é pai de criança, ou seja, seu filho ainda tem até 12 anos? Quem é pai ou mãe de criança? Quem é pai de adolescente, de 13 a 17, 18? Agora diz que a adolescência vai até os 25, viu? Está bem dividido aqui. E quem é pai e mãe de jovens, de 18 para frente? Quem ainda mora com você, ou então já foi, mas você tem filhos adultos. Está bem dividido aqui. Quem ainda não casou, né, mas pretende casar um dia, levante a mão. Ah, vocês também, né? Não vou perguntar quem está no desespero, calma. É só quem quer, quem está pretendendo, né? Então vamos falar dessas fases e falar de o que a gente tem que fazer no relacionamento, né, usando da sabedoria que Deus nos dá. E é algo que a gente precisa praticar, pense sempre, esteja sempre ligado com a ideia que nós estamos pensando aqui na nossa felicidade. Eu preciso buscar o Senhor e buscar o reino dos céus, porque eu preciso ser uma pessoa abençoada, como ser humano, como indivíduo, eu preciso. Mas eu preciso crescer e desenvolver essa felicidade e levar para a minha família. E na minha família, a gente também precisa produzir felicidade e sucesso nos nossos relacionamentos. E quando eu tenho uma família abençoada, quando eu tenho felicidade na família, nós podemos, como família, influenciar o entorno da nossa vida, onde nós moramos, a nossa sociedade mais próxima, que são os nossos vizinhos. E com isso eu estou crescendo e estou envolvendo outras pessoas, e essa bênção eu tenho que trazer também para a igreja. A igreja é uma comunidade, a comunidade da graça aqui é uma igreja que precisa viver feliz e abençoada como família de Deus. E mais do que isso, se a gente consegue influenciar tantas áreas da sociedade, nós podemos ampliar isso e alcançar a nossa cidade e abençoar a nossa nação. Esse é o projeto de Deus. Deus sempre trabalhou com Israel assim. Bênção individual que vai se ampliar até a bênção nacional. Então como é que a gente faz isso? O relacionamento começa com filhos pequenos. Então se você ainda não casou, você vai aprender. E se você tem filhos pequenos, vai aprender. Quem já tem filhos maiores vai pensar um pouco, pensando nas etapas anteriores. Primeira etapa é a infância. Vamos colocar aí. É um tempo grande, longo, de muito crescimento e aprendizado. O que a gente precisa fazer no relacionamento como pais,
com os nossos filhos quando são crianças. Nós temos que liderar, cuidar, educar e disciplinar. Isso é responsabilidade dos pais. Não podemos delegar isso para a escola. Não podemos terceirizar a formação dos nossos filhos. Você diz assim, não, mas eu trabalho todo dia, o dia todo, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que dar para alguém. Dos grandes problemas da nossa sociedade, hoje, é que quem cria, educa, quem trabalha na vida dos nossos filhos, são outros, e não os pais. Se nós tivermos filhos, nós temos que arrumar um jeito de agir dessa maneira. A Bíblia ensina que a gente tem que acompanhar, cuidar e ensinar em todo o tempo. Tem que andar com os nossos filhos, ensinar em casa, na rua, andando em todo lugar. Nós temos que liderar os nossos filhos, cuidar deles, educá-los e também discipliná-los. Outro elemento importante, outra ferramenta importante na formação dos nossos filhos, crianças, é que nós temos que ensinar para eles os princípios espirituais, morais e éticos. E é na infância que a gente faz isso. Tem gente que pensa que na adolescência a gente vai conseguir ministrar isso. Não, é na infância. Na adolescência não há mais espaço para a gente passar todos os valores. Então o que a gente precisa fazer? Ensinar princípios espirituais. Por que a gente traz para a igreja? Porque a gente quer ensinar às crianças os princípios espirituais. Por quê? As crianças têm que começar cedo a desenvolver um relacionamento com Deus. A igreja não pode fazer isso sozinha, não é capaz, não tem tempo para isso. A gente precisa fazer em parceria, igreja e a família. Lá na igreja nós trabalhamos parceria pais e igreja, na formação dos filhos. Nós desenvolvemos uma EBD que é de graduação para crianças. Nossa proposta é trabalhar com as crianças a formação espiritual de tal maneira que quando ela chega aos 10 anos, 11 anos, elas já estão querendo se batizar. E é muito comum nós batizarmos muitas crianças com 11, 12 anos. Sabe por quê? Porque elas foram preparadas para isso. Se a gente fizer uma pesquisa e levantar quantas pessoas se converteram na sua época de criança, nós vamos descobrir que sempre é a maioria. Quem aqui se converteu na sua fase de criança? Quem aqui se converteu? Olha aí, quantas pessoas, né? Pena, né, que muitos aqui se converteram depois. Mas é natural, quando a gente tem uma orientação cristã, é a gente se converter na infância. E aqueles que ficam firmes na fé, são principalmente aqueles que se converteram na fase infantil. Então a gente tem que passar os princípios espirituais, conhecer a Deus, amar a Deus. A gente tem que passar os princípios morais, que são princípios da cultura da nossa nação, da cultura da nossa comunidade, como nós vivemos, quais são as coisas que nós sabemos que são as coisas mais importantes, né? De respeitar as pessoas, de zelar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros. A gente vai ensinando a gente a tom de voz, quando a gente deve falar, como falar, são coisas da cultura. E a gente tem que ensinar também os valores éticos que têm a ver com caráter. Quem forma o caráter de uma criança são os pais. Então a gente ensina a criança a não roubar, ensina a criança a não mentir, ensina a criança a respeitar, ensina a criança... Então isso é feito na infância, e é na infância que tem que fazer. Eu fico preocupado com aqueles pais que têm filhos pequenos e querem investir muito na sua carreira e passam o dia fora trabalhando e de noite vão estudar e não passam tempo nenhum com seu filho. E quando vai ver, o filho cresce. E passa rápido ou não passa? Quando menos esperar, né, seu filho já cresceu. Então é na infância que a gente faz isso. E a gente transmite os valores de família. Então a gente precisa de relacionamento para passar isso. O que nós gostamos como família? Quais são as coisas importantes? Sentar na mesa, comer todo mundo juntos, né? As coisas que a gente preza, de orar juntos, né? De colocar na cama os filhos. Essas coisas são coisas da família.
né, a herança que nós recebemos dos nossos pais, de coisas boas, nós devemos transmitir aos nossos filhos. É assim que a Bíblia ensina. Então, com criança, a gente tem que fazer isso. E a gente precisa descobrir a linguagem de amor. Todo mundo aqui sabe o que é a linguagem de amor? Você sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Você sabe qual é a linguagem de amor dos seus filhos? Porque aí um modelo, né, que a gente conhece de Gary Chapman. Ele ensina sobre linguagem de amor. O que é a linguagem de amor? É a linguagem pela qual nós gostamos de ser amados. Seu filho tem uma linguagem de amor. Meus 2 filhos, a linguagem de amor dele é tempo de qualidade, ou como a gente chama, né, qualidade do tempo, ou estar juntos. Ele diz assim: pai, está passando aquele jogo, você não quer vir ver comigo? Na verdade, ele não quer, ele não está fazendo questão que eu veja o jogo, ele quer que eu fique juntos. O outro filho, a linguagem de amor dele é toque físico. Então, quando eu encontro com ele, esses dias, essa semana eu estava em São Paulo, ele está lá fazendo um curso missionário, e aí eu fui encontrar com ele. Eu já sei que eu tenho que abraçar, agarrar, beijar, porque a linguagem de amor dele é essa. E a gente precisa corresponder. Por quê? Porque o filho precisa se sentir amado em casa. Qualquer um de nós aqui que não tenha vivido uma boa relacionamento de família, quando era pequeno, a gente sabe quanto a gente sofreu, porque as pessoas não atendiam, não nos amavam, né, dentro da nossa casa. E a gente lembra disso, a gente nunca esquece dos problemas que a gente tem na infância. Só que a infância é exatamente essa fase em que a gente tem que passar tudo isso, e a gente tem que cuidar de tudo isso. Pode passar aí o slide. Porque vai vir o período da pré-adolescência, que é a fase de transição. Essa fotografia, para mim, ela é perfeita para mostrar que vai haver uma grande transformação. Qual vai ser essa grande transformação? E acontece entre 11 e 12 anos. Né? Hoje já está acontecendo um pouquinho mais cedo, aí com 10 anos, a criança começa a deixar de ter aquela vida de criança. E começa uma fase de adulto. Adulto em desenvolvimento. E a gente precisa respeitar as idas e vindas desta fase. Lembrando que na infância a gente já ensinou tudo que tinha que ensinar. Agora está na hora da gente se preparar para o futuro. Se a gente não ensina na infância, não vai ensinar depois. Por isso que a infância é fundamental. Passar tudo. A mente da criança, o HD da criança está vazio, está limpinho, a gente pode ensinar tudo que tem que ensinar, preparar, criança decora versículo bíblico, criança aprende todas as coisas. Lá na igreja, né, crianças lá de 5, 6 anos, se você perguntar a ordem dos livros da Bíblia, elas sabem. Que a gente ensina e elas aprendem com muita facilidade. Né? Se você perguntar, qual é o livro que vem depois de Malaquias? Aí as crianças levantam a mão e já diz. Né? E muitos adultos não sabem. Né? Porque criança aprende rápido. Agora, nessa fase da pré-adolescência, a gente precisa observar o comportamento. A gente diz assim, o que eu faço pré-adolescente? Né? Que uma hora parece que é criança, outra hora parece que já é adulto. O que eu faço? Tem que observar o comportamento para ter ideia de como você vai ajudar. Então, relacionamento nessa fase requer muita observação. Depois, a gente tem que responder com paciência e sabedoria aos questionamentos, porque nessa fase, o pré-adolescente, ele questiona muito. E ele quer saber o porquê das coisas. E ele quer saber, como antes ele só obedecia, agora ele quer saber por que ele tem que obedecer. É assim ou não é? Tem pais que se assustam com isso, não é natural. Ele agora está começando a desenvolver uma personalidade como adulto, então ele quer entender as coisas. E eu tenho que resistir ao ciúme. Porque quando o filho começa a dizer assim, pai, ou mãe, eu vou sair com os meus amigos. E por favor, não me faça passar vergonha querendo me beijar na frente deles. Já viu isso? Não vou nem perguntar quem já passou por isso aqui. Pai, mãe,
Ó, você vai me levar na escola, mas não precisa me levar até a porta, né? Conhece isso? Eu já vi esse filme. É natural isso. E eu não tenho que ter ciúme, eu tenho que entender que já passou a fase infantil. Tem pai e mãe que quer que o filho fique criança, infantil, a vida inteira. Não vai ficar. Ele vai se formar. E aí vem uma fase importante que é a fase da adolescência. Quem aqui tem filho adolescente mesmo? Cadê? Levante a mão. Tem gente que diz assim: Senhor, me livra dessa hora. Como é o caso dos adolescentes? A fase adolescente não é a fase de formação com princípios, com valores. Por quê? Porque ele já tem os princípios e valores que eu passei na infância. E agora eles vão usar esses princípios e valores. Por isso que é muito importante na infância você dar toda a instrução, porque vai ser a referência. Porque os adolescentes, eles começam a conviver com outros e eles vão ouvir outros ensinamentos de vida, outras orientações de vida. E eles vão ouvir falar de muita coisa, vão oferecer muitas coisas para eles, inclusive drogas. Então eles vão precisar de uma referência para dizer assim: não, peraí, isso não está batendo com o que meu pai me falou. Isso não está sendo claro e está combinando com aquilo que minha mãe sempre me ensinou. Então ele vai comparar e vai tomar decisão pelo caminho certo, normalmente. Filhos que na adolescência começam a destoar, a se envolver com um monte de coisa, provavelmente, faltou referência. Os pais não investiram na infância. Isso explica por que muitos adolescentes se transtornam nessa fase. Porque eles estão em mudança, eles estão entendendo a vida, eles estão começando a receber influência de tudo quanto é lado. Então, se eles não têm referência, o que eles vão fazer? Quando não tem referência, eles vão seguir aquilo que estão falando para eles. Isso explica por que alguns se perdem na adolescência. Então, pais que têm filhos, crianças, invistam em formar os seus filhos, em dar toda a instrução. Porque na adolescência eles vão precisar disso. E como é que a gente faz na adolescência? Eu preciso respeitar como novo adulto, início de desenvolvimento. Então a gente tem que começar a tratar o adolescente como adulto, né? A casa, de repente, que era uma casa de 2 adultos e crianças, agora é uma casa com 4 adultos, 5 adultos, dependendo da quantidade de filhos. Eu estranhei muito isso quando meus filhos ficaram adolescentes, porque lá em casa era eu, o homem, minha esposa, a mulher, e os 2 meninos, crianças. E de repente tinham 3 homens dentro de casa falando grosso, com cheiro de desodorante que não era o meu, e isso me preocupava. Meu Deus, minha casa está cheio de desodorante que não é o meu, né? E eu dizia para minha esposa: eu sempre fui fiel a você como a única mulher da minha vida, agora você tem 3 homens na sua vida, né? Porque eram 3 homens. E eu dizia: como é que pode? Isso a gente estranha, mas eu tenho que entender que são adultos. E qual é a tática mais importante no relacionamento com os adolescentes? A tática é a seguinte: antecipar os acontecimentos com conversas francas. Seu filho chegou na pré-adolescência, está começando a desenvolver como adolescente, você tem que dizer para ele tudo o que vai acontecer na vida dele daqui para frente. Pastor, não sou profeta, mas você viveu a adolescência, você ainda lembra? Como é que um adolescente vive? O que vai acontecer? Então você tem que antecipar, porque você está preparando ele para as coisas que vão acontecer. Olha, você vai chegar na escola, alguns adolescentes vão querer te envolver com situações ligadas ao sexo. Que tipo? E você tem que falar tudo. Você tem que dizer tudo. Ah, não, eu não tenho jeito para falar isso. Você que não fala, ele vai ouvir dos outros.
Se você não falar com a sua linguagem, com a sua forma, com a sua visão, como pai, agora estou falando aos homens, os homens precisam falar mais com seus filhos e dizer, e contar tudo. E quando meu filho disse assim, os colegas lá na sala estão com um tablet e abrindo lá umas coisas, que eu sabia muito bem o que era, pornografia. Então, eu já chamei e já mostrei para ele, disse para ele tudo. Por que os homens gostam de pornografia? O que isso tem a ver com a deturpação da sociedade, com o pecado que entrou no mundo? E comecei a ensinar e dizer como as coisas vão acontecer. Você vai chegar na casa de um colega, vai ter revista assim, você vai assim, e a gente tem que falar. Hoje existe uma disputa entre os adolescentes, quem vai beijar primeiro aquela menina, ou quem vai, deixar de ter virgindade dos lábios. Isso tem até concorrência, disputa. Quem é que tem que já dizer isso antes que aconteça na escola? Quem é que tem que dizer para a menina? São os pais. Os pais têm que contar tudo que vai acontecer. Olha, quando você for na casa de alguém, e se te oferecerem isso, tem que falar das festinhas que as pessoas chamam, e o que acontece nessas festas. Tem que antecipar, porque quando você antecipa, você está ganhando a confiança do seu filho. Porque quando ele chega lá e vê, vai dizer, poxa, bem que meu pai me falou. Então, o cuidado que tem que ter de botar alguma coisa na bebida, isso hoje é muito comum, colocar certas pílulas, que são drogas, na bebida, e depois sabe lá o que vai acontecer. Então, essas coisas precisam ser avisadas. O que vai acontecer, como é que vai acontecer. Essas festinhas dizem assim, não deixe na porta e depois você vem buscar lá tá hora. Você deixa na porta e não sabe o que está acontecendo lá dentro. Uma vez meu filho disse assim, é uma festa lá, legal, aniversário do meu colega, é só deixar lá na porta. Eu disse, tá bom. Quando eu parei o carro na porta, eu desci, e aí ele disse, não pai, você não precisa entrar não. Eu falei, não, só quero dar os parabéns para o seu colega e para os pais. Eu quero dar os parabéns. Posso? Tudo bem. Aí quando eu cheguei lá, tinha um segurança na porta. São segurança na porta. O segurança parou na minha frente. Disse, pois não. Aí o senhor é convidado? Eu falei, não, meu filho é. E eu quero cumprimentar os pais. Quando eu entrei, cadê os pais? Não estavam lá. Aí eu disse, é festa de aniversário? Cadê o bolo? Não tem bolo. O que está acontecendo? Quando eu olhei em volta, tinha gente fumando maconha. Os traficantes promovem festa de aniversário de meninos de escola para desenvolver o vício. E tem pais que largam o filho lá. Eu virei para o meu filho e disse, vem aqui. Estou sabendo que saiu um hambúrguer novo em tal lugar e eu quero levar você lá, vamos lá testar. Não, mas eu vim com meu colega, chama ele também. Mas aqui você não vai ficar. Então, a gente precisa preparar, avisar e orientar os filhos para que eles não venham, depois que as coisas acontecem, meu pai aconteceu isso, eu não sabia de nada como é que funcionava. A gente tem que ensinar. Filho adolescente, você tem que antecipar, diga comigo, antecipar as situações. Conte tudo para ele. Só não fale das suas mazelas. Não conte as besteiras que você fez quando você era adolescente. Porque se você vai contar, ele vai usar isso contra você. Não fale, tá certo? Fale dos outros, Conta a história lá do seu colega João, do seu amigo, não sei quem, mas não conte as suas histórias. Eu usei isso, fiz aquilo, sei o que. Um dia ele vai querer usar, vai dizer, você também usou, agora é minha vez. Não fale. Conte dos outros, nunca das suas mazelas. E a gente precisa atender com presteza a linguagem do amor. Quem é que mais ama
um filho na face da terra? Quais são as pessoas? Pai e mãe. Só que às vezes o filho na adolescência ele acha que pai e mãe não tem esse amor assim, né? Não ama tanto assim. Por quê? Porque os pais cobram demais, exigem demais, pede isso, pede aquilo, né? E eles não vão entender e não vão compreender até uma certa fase da vida que isso é amor. Então não espere amor do seu filho, mas ele precisa sentir que você ama. Em todo tempo, por qualquer coisa que aconteça, fique firme no amor. Não abra mão de amar seus filhos. Eles são do Senhor e o Senhor te deu como responsabilidade para você cuidar deles. Até quando? Até chegar na fase adulta. Pode passar aí. A fase adulta é quando os filhos se tornam jovens. Aí a gente precisa fortalecer a amizade verdadeira, né? Ou a verdadeira amizade com um grau, né, de companheirismo. Já estamos andando juntos há tanto tempo, só que agora são adultos mesmo, né? Às vezes os filhos dependem dos pais, as normas da casa são as normas dos pais. Eu sempre disse para os meus filhos, como é que... Às vezes o filho chegava e dizia assim, mas meu pai na casa de fulano é assim. Lá é assim, mas aqui é de outro jeito, porque aqui é a minha casa. Não, mas eu não acho legal assim. Não, quando você tiver a sua casa, você pode implantar. Pode usar do jeito que você quiser, na sua. Essa aqui é minha, eu cheguei primeiro. É a forma que a gente ensina. Agora, quando o filho tiver condição de se sustentar financeiramente e quiser viver a vida dele do jeito que ele quiser, é ele que escolhe. E ninguém tem que se sentir culpado de nada se alguma coisa der errado, porque a gente ensinou o certo lá no início. E ele nunca vai poder dizer que você não mostrou o caminho. E aí a amizade tem que ser importante. Eu tenho que estar disponível para qualquer situação. Eu já disse para os meus filhos, eu desejo muita felicidade de vocês, trabalhei a vida inteira pelo sucesso de vocês e quero muito que vocês sejam felizes. Mas se vocês escolherem um caminho errado, eu vou continuar amando vocês. Se você fizer tudo errado e o pior que possa acontecer na vida de vocês, eu quero dizer para vocês que eu estarei sempre aqui para ajudar vocês a consertar. Nunca dê as costas para o seu filho. Ele pode fazer o pior que você imagine. O que você não queira que aconteça. Não dê as costas. O pai do filho pródigo deixou a porta aberta para ele voltar. No dia que caiu a ficha, que ele disse, o que eu estou fazendo aqui, no meio desses porcos? Vou ao encontro do meu pai. Quando ele chegou lá, o pai não estava dentro de casa não, estava na esquina esperando ele. E quando ele chegou, o pai não perguntou nada, não apontou o dedo na cara dele para condenar e acusar de nada. Abraçou e beijou e disse, vão fazer um churrascão, que meu filho estava perdido e agora foi salvo. Nunca feche as portas para o seu filho, independente do que ele faça. E aconselhe quando... Quando é que a gente pode aconselhar? É difícil isso, hein? Quando o filho é jovem, você não tem que se meter na vida do seu filho. Você dá conselhos se ele pedir. Tem que resistir à tentação. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse propósito. Sabe qual é a bênção que a gente vai encerrar? É a bênção do Salmo 115. Abra aí para você anotar. Salmo 115. O verso 14. Salmo 115, verso 14. Marque na sua Bíblia. Essa bênção é muito boa. O que ele diz? O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Vamos ficar de pé para você dizer isso para alguém. Já decorou? O Senhor te aumente em bênçãos mais e mais sobre vós e sobre... Escolha gente querida para você fazer isso aí. Não fale para um só não, fale para outros. Vamos abençoar essas famílias. Pastor Paulo.